Imagine acordar em uma manhã qualquer e descobrir que dois países com arsenais militares gigantescos, ambos no Oriente Médio, estão novamente à beira de um conflito que pode não apenas redefinir toda a geopolítica regional, mas impactar diretamente o preço do combustível que você paga, a segurança global e até mesmo a paz mundial. Não estamos falando de um filme de Hollywood ou de uma distopia futurista. Estamos falando de agora, de novembro de 2025, e do confronto cada vez mais tenso entre Irã e Israel, duas potências que já provaram que suas ameaças não são vazias. A última vez que esses dois gigantes se enfrentaram abertamente foi em junho deste ano, quando o mundo assistiu atônito a uma guerra que durou apenas 11 dias, mas que deixou marcas profundas e centenas de mortos. Naquele momento, Israel lançou a chamada Operação Leão Ascendente, atacando instalações nucleares iranianas, bases militares e até áreas residenciais, tudo sob a alegação de que era necessário impedir que o Irã desenvolvesse armas nucleares. O cessar-fogo veio graças à mediação dos Estados Unidos, mas qualquer pessoa minimamente informada sobre a história dessa região sabia que aquela paz seria frágil e temporária. E estava certo. Menos de 5 meses depois, as ameaças voltaram, e desta vez, com um tom ainda mais grave. O porta-voz do Ministério das Relações Exteriores do Irã, Esmail Baqai, não poupou palavras ao afirmar que Israel representa a principal e mais ativa ameaça a todo o Oriente Médio. Ele foi além e declarou que o Irã está em verdadeira guerra contra o que chamou de regime israelense, citando as constantes violações de cessar-fogo em Gaza e os ataques que já resultaram em mais de 200 mortes. Do outro lado, Israel mantém sua postura firme de que o programa nuclear iraniano continua ativo e representa uma ameaça existencial ao Estado judaico. É um jogo de xadrez mortal, onde ambos os lados acreditam estar defendendo sua própria sobrevivência. Para entender a gravidade do momento atual, precisamos voltar um pouco no tempo e compreender as raízes desse conflito que parece não ter fim. A animosidade entre Irã e Israel nem sempre existiu. Antes da Revolução Islâmica de 1979 no Irã, os dois países mantinham relações relativamente cordiais. O Irã do Shah Mohammad Reza Pahlavi tinha Israel como um parceiro estratégico na região. Mas tudo mudou quando o Ayatollah Khomeini chegou ao poder e transformou o Irã em uma república teocrática islâmica. A partir daquele momento, o novo governo iraniano passou a considerar Israel como um Estado ilegítimo e uma presença colonialista no Oriente Médio. Desde então, décadas de hostilidade se acumularam. O Irã passou a apoiar grupos considerados terroristas por Israel e seus aliados ocidentais, como o Hezbollah no Líbano e o Hamas na Palestina, encobertas ao mesmo tempo o programa nuclear iraniano, incluindo assassinatos de cientistas e ataques cibernéticos. É uma guerra que vinha sendo travada nas sombras, através de proxies e operações secretas, mas que em junho deste ano finalmente explodiu em confronto direto. O que torna a situação atual ainda mais alarmante são os preparativos militares que ambos os lados estão fazendo. Analistas ouvidos pelo New York Times afirmam que uma nova escalada militar não é uma questão de se, mas de quando. As fábricas de mísseis iranianas estão operando 24 horas por dia, produzindo armamentos em ritmo acelerado. Especialistas militares revelam que o Irã está planejando uma estratégia assustadora: lançar 2.000 mísseis simultaneamente em caso de nova guerra, uma quantidade tão massiva que teria como objetivo sobrecarregar completamente os sistemas de defesa israelenses, incluindo o famoso Domo de Ferro. Israel, por sua vez, não está parado. O país possui uma das forças armadas mais tecnologicamente avançadas do mundo e conta com o apoio incondicional dos Estados Unidos,
que fornece bilhões de dólares em ajuda militar anualmente. Além disso, há especulações não confirmadas de que Israel possui seu próprio arsenal nuclear, estimado entre 80 e 400 ogivas, embora o país nunca tenha confirmado nem negado oficialmente essa capacidade. Essa ambiguidade estratégica faz parte da política de dissuasão israelense. O grande ponto de atrito continua sendo o programa nuclear iraniano. O Irã insiste que seu programa é exclusivamente para fins pacíficos, voltado para a geração de energia elétrica e aplicações médicas. No entanto, Israel e grande parte da comunidade internacional permanecem céticos. O Acordo Nuclear de 2015, conhecido como JCPOA, que impunha limitações ao programa iraniano em troca do levantamento de sanções econômicas, foi abandonado pelos Estados Unidos em 2018 durante o governo Trump. E desde então, o Irã tem enriquecido urânio em níveis cada vez mais próximos do necessário para produzir armas nucleares. A questão que paira no ar é: o que impede esses dois países de mergulharem novamente em um conflito aberto? A resposta é complexa e envolve múltiplos fatores. Primeiro, há a dissuasão mútua. Ambos sabem que uma guerra total teria custos devastadores. Segundo, existe a pressão internacional, especialmente dos Estados Unidos, que não tem interesse em ver o Oriente Médio em chamas enquanto tenta focar sua atenção geopolítica em outras regiões, particularmente na competição com a China. Terceiro, ambos os países têm aliados e parceiros que seriam arrastados para o conflito, potencialmente transformando uma guerra bilateral em um confronto regional ou até global. Mas essas barreiras estão se mostrando cada vez mais frágeis. A guerra em Gaza continua gerando indignação internacional e fortalecendo a narrativa iraniana de que Israel é uma força de opressão na região. Ao mesmo tempo, a aproximação entre Israel e alguns países árabes, através dos Acordos de Abraão, criou novas dinâmicas que isolam ainda mais o Irã. O governo iraniano vê essas normalizações como traições e como parte de uma estratégia coordenada para cercá-lo. Há também a questão interna de ambos os países. No Irã, o governo enfrenta protestos populares recorrentes e uma economia debilitada por décadas de sanções. Uma postura firme contra Israel pode servir como ferramenta de unificação nacional e distração das dificuldades domésticas. Em Israel, o governo de direita tem sua própria base política que demanda ação forte contra o que consideram a maior ameaça existencial ao país. A política interna, portanto, alimenta a postura externa beligerante de ambos os lados. O cenário se complica ainda mais quando consideramos os atores regionais. A Arábia Saudita, tradicional rival do Irã, tem seus próprios interesses na contenção da influência iraniana. A Turquia, sob Erdogan, tenta equilibrar relações com ambos os lados enquanto expande sua própria influência regional. A Rússia mantém laços estreitos com o Irã e também mantém canais abertos com Israel. Cada movimento de Teherã ou Tel Aviv reverbera através de uma teia complexa de alianças e rivalidades que pode facilmente desestabilizar toda a região. Os especialistas em relações internacionais alertam que estamos em um momento crítico. Pequenos incidentes podem rapidamente escalar para confrontos maiores. Um míssil mal direcionado, um ataque de drone que cause vítimas civis, uma operação de inteligência que dê errado, qualquer um desses eventos pode ser o estopim que acenda o barril de pólvora. E diferentemente do conflito de junho, que foi contido relativamente rápido, uma próxima guerra pode não ter um fim tão previsível. As implicações vão muito além da região. O Estreito de Hormuz, pelo qual passa cerca de 1/5 de todo o petróleo mundial, está na área de influência iraniana. Qualquer conflito que ameace esse corredor estratégico teria impactos imediatos nos preços globais de energia, afetando economias em todos os continentes. Além disso, a possibilidade de uso de armas nucleares, ainda que considerada remota pela maioria dos analistas,
não pode ser completamente descartada, especialmente se um dos lados sentir que sua existência está ameaçada. O mundo assiste com apreensão, enquanto as declarações se tornam mais duras. Os preparativos militares se intensificam e a diplomacia parece cada vez mais impotente. Os esforços para reviver o acordo nuclear fracassaram repetidamente. As tentativas de mediação esbarram na desconfiança mútua e nas exigências incompatíveis de ambos os lados. Enquanto isso, o relógio continua correndo. É fundamental que todos nós, como cidadãos globais, compreendamos a seriedade deste momento. As decisões que estão sendo tomadas agora em Teherã e Tel Aviv não afetam apenas iranianos e israelenses, mas têm potencial para remodelar o mundo em que vivemos. A história nos ensinou repetidamente que guerras no Oriente Médio raramente permanecem contidas, e em uma era de armas avançadas, mísseis hipersônicos e capacidade nuclear, os riscos são maiores do que nunca. Portanto, mantenha-se informado sobre essa situação em desenvolvimento. Acompanhe fontes confiáveis de notícias. Busque compreender as múltiplas perspectivas envolvidas nesse conflito complexo e participe das conversas sobre diplomacia e paz. Compartilhe informações precisas e combata a desinformação que inevitavelmente circula em momentos de crise. Porque enquanto líderes políticos tomam decisões sobre guerra e paz, é fundamental que cidadãos informados ao redor do mundo pressionem por soluções pacíficas e diplomáticas. O futuro da estabilidade global pode depender de nossa capacidade coletiva de exigir que nossos líderes busquem o diálogo em vez do confronto. Informe-se, engaje-se e faça sua voz ser ouvida antes que seja tarde demais.